Olá, meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo aqui no canal do Protesto. Meu nome é Vanderlei, agradeço aí a tua digníssima atenção. Mas olha, esse tema aí é um tema terrível, um tema que os adventistas não vão gostar, não, tenham certeza disso, que a maior parte da membresia adventista vai detestar esta mensagem, mas o que eu posso fazer? Posso fazer nada, eu não estou aqui para agradar. Você entende? Eu tenho que dar o recado que eles precisam ouvir. Mas como podemos identificar os adventistas servos de Satanás? Como identificamos os adventistas servos do diabo? Mas tem isso, Vanderlei? Claro que tem, tá cheio. Tá cheio. Eu vou deixar aqui para você 4 versículos das Escrituras Sagradas. 4 versículos. Mas antes disso, eu quero ter um diálogo para que você comece a identificar e comece a entender como que é este assunto, tá bom? Geralmente eles são as pessoas covardonas, eles são covardes. Você sabe o que eu quero dizer? Covardes, medrosos. Mas você até então não consegue identificar por isso. Claro que não, você não falei toda a mensagem. Geralmente eles são os covardões. Mas eles se demonstram quais servos de Deus, eles se demonstram quais homens destemidos, corajosos, homens que exercem intrepidez, ousadia, eles se demonstram assim, né? Eles se demonstram, pode ser na parte física, mas na parte espiritual, a parte espiritual bem caída, viu? Essa é a grande verdade. Mas eles se demonstram para a membresia quais homens espirituais, quais homens cheios de fé, cheios de poder, eles se demonstram. Mas na verdade, eles são os tremendos covardões, eles são os João vai com os outros e as Marias vai com as outras, você me entende? Então, um outro ponto que é louvável conversar aqui e falar aqui para você é justamente que eles não seguem o assim diz as Escrituras. Não, eles não seguem o assim diz as Escrituras. Eles seguem o assim diz a igreja, o assim diz o pastor da igreja, o assim diz a associação, união de visão e por aí vai. Entende? Eles praticamente são idólatras do ministério, idólatras da organização religiosa a qual ele frequenta, a qual ele pertence. Além deles ser os covardões e as covardonas, entende? Eles também são, eles não gostam do assim diz o Senhor, eles gostam do assim diz o pastor, o assim diz a igreja, o assim diz a sociedade. Eles não seguem o Senhor Jesus, mas eles dão aquela impressão de que são servos de Deus, de que obedecem a palavra. Eles estão sempre nos cultos, eles estão sempre dando assistência nos cultos, estão dando assistência nos departamentos, ele se envolve com as programações da igreja e tal, e zela pelo bom nome adventista e tal, e assim por diante. Então eles se passam de bons servos de Deus, de boas servas de Deus, né? E eles acham que, louco, eles estão obedecendo a Deus e para eles já estão salvos, né? Já estão no reino de Deus. Olha que coisa tremenda, né? Mas olha, deixa eu aqui conversar. Então eu já passei esses 2 pormenores para você, mas eu vou começar aqui a identificar, ajudar a você pela palavra. Eu vou passar 4 versículos da Bíblia, básico, que você já poderá estudar depois. Eu vou conversar aqui, mas você poderá estudar depois. E eu vou apenas ler aqui 2 versículos da Bíblia, 2 versículos, uma no Novo Testamento e a outra no Velho Testamento, tá? E geralmente estes irmãos, irmãs, pode ser líderes, pode ser pastor, pode ser departamental, geralmente eles se identificam quando acontece, por exemplo, erros na igreja, acontecem pecados na igreja. Você sabe, porque a igreja é o hospital. A igreja não tem praticamente ninguém perfeito, sendo que deveria ter, né? Estar na estatura completa do varão perfeito. Então, o que acontece? Então, a igreja ajunta pessoas
de diversos tipos de personalidade, defeitos de caráter, personalidade. Então, logicamente que é manifestado na membresia, de um modo geral, pecados populares, erros particulares, pecados particulares, pecado que a maioria comete, mas eles fingem que não estão cometendo estes erros, esses pecados, né? Quando um irmão cai em pecado, quando o irmão está em pecado, né, geralmente eles dizem assim: ó irmão, você não pode falar o erro dos irmãos da igreja, você não pode falar o erro ou os pecados da igreja, o mundanismo da igreja, falar aquelas modas e costumes da igreja. Você, um irmão que caiu em fornicação, uma irmã, ou seja, um pastor, você não pode comentar, você não pode falar. Você me entende? Você não pode disciplinar o irmão. Isso aí, se você começar a olhar para os pecados da igreja, olhar para os erros dos irmãos e começar a apontar estes erros, desejando que ele abandone estes erros, você está fazendo a obra de Satanás, você está fazendo a obra do diabo, porque a obra do Satanás, a obra do diabo é acusar a igreja dos seus pecados. Esta é a obra do Satanás, acusar a igreja de seus pecados, é você condenar os irmãos, julgar os irmãos, né? Então você sabe, Cristo disse: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Então você não deve atacar pedra em ninguém, né? Se você está percebendo que tem irmãos que está em pecado, que está em erro, que não segue a sã doutrina, que na maior parte da irmandade existem pecados populares que identifica eles como apostatados da fé, então você não pode chegar e corrigi-los, discipliná-los, você não pode fazer isso, porque, irmão, fazendo isso daí, você está fazendo exatamente a vontade do diabo, exatamente a vontade de Satanás. E olha, você não precisa se preocupar com os pecados da irmandade, os pecados dos irmãos, ou que seja alguém caia em adultério, ou esteja em adultério, ou esteja casamento, que foi, ele casou dentro da igreja, ele é a parte culpada do divórcio, você não pode, entende, acusar ele de adúltero, mesmo que ele seja a parte culpada de um relacionamento, de um divórcio. Então, você deixa esses casos aí para o pastor da igreja. Quando chegar a hora, o pastor da igreja vai falar para a igreja, não precisa se preocupar. Então, o que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo, minha irmã, é o seguinte: eles são covardes, eles são medrosos, são os covardões da igreja, você me entende? Eles não seguem o assim diz o Senhor. Eles seguem o assim diz a igreja, o assim diz o pastor, porque o pastor, a liderança da igreja, é que mandam eles falarem assim. Porque se começar a revelar, falar, denunciar os erros do povo, do pecado do povo, o povo vai ficar insatisfeito e vai embora da igreja, você me entende? Então nós temos que conservar esse povo, e você não precisa se preocupar, você espere que o pastor vai lá da frente do púlpito, ele vai identificar e vai corrigir a igreja, vai disciplinar, você não precisa fazer esse trabalho, né? Então, geralmente, meu irmão, minha irmã, geralmente, estes que têm esta atitude de entrar na frente e dar uma de guardião da boa fé, guardião dos irmãos e das irmãs e do bom nome da igreja, eles se dão uma de guardião, você me entende? Então, geralmente, essa classe de pessoas, elas são usadas por Satanás, sim, são usados pelo diabo. Então, o Satanás, eles querem uma membresia covarde, uma membresia, sabe, covardona, obedecendo ali o que está escrito no livro de Apocalipse, que os covardes, os tímidos, o lugar deles é o lago de fogo, né? E eles querem uma membresia seguidor da igreja, seguidor do praxe, do pastor, seguidor da organização, mas não seguidor da Bíblia e nem do Senhor Jesus. Então, além deles serem covardes, eles ficam intimidando essa classe de irmãos da igreja a serem covardes também. Você entende?
eles estão lá ocupando um terreno inútil, estão perdendo tempo deles. Mas olha, eu vou deixar aqui uns versículos da Bíblia, agora, desculpa eu alongar a mensagem, me perdoa, porque muitas vezes você quer ver logo e já sair, mas é importante os versículos da Bíblia, mais importante do que esse comentário que eu fiz. Eu vou passar agora para você os versículos da Bíblia Sagrada. Olha, você leia aí na sua Bíblia. 1 Timóteo 5, versículo 20, você leia Levítico 19, versículo 20, você leia Isaías, capítulo 58, versículo 1, Isaías 62, versículo 1, e também o versículo 6 e 7, e você também leia Miqueias 3, versículo 8, né? E eu gostaria de apenas discorrer com você 2 versículos desses que eu passei. Já está a Bíblia aberta aqui em minhas mãos, e eu vou ler para você 1 Timóteo 5, versículo 20, que é o caso, é o primeiro verso. Quanto aos que vivem no pecado, olha, na situação que está a organização, a membresia da igreja, dizer que o povo não está vivendo no pecado, isso é balela. Dizendo que o povo não peca, isso é outra mentira das grandes, é mentira de Satanás, porque a impressão é que a igreja não tem falha, a igreja não erra, a igreja não peca, a impressão é essa, né? Você frequenta o culto e a impressão está tudo muito bem, está tudo muito bem, está todo mundo salvo, está todo mundo obedecendo ao Senhor, guardando os mandamentos de Deus, está todo mundo obedecendo, né, a palavra, ninguém ali é seguidor de homem, não tem mandamentos da igreja, não existe, ali está todo mundo santo. Mas olha, pelo que diz a Bíblia, até na igreja apostólica, até na igreja do cavalo branco, considerada a igreja do cavalo branco, tinha irmãos que estavam vivendo no pecado. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os, olha o que diz aqui, repreende-os na presença de todos, vírgula, para que também os demais temam. Mas esse verso aqui, você acha que eles vão ler esse verso lá na frente? Vocês acham que eles vão obedecer o assim diz o Senhor? Por isso que eu falei que eles são uma classe de gente covardes, é por isso que eu falei. Então, se eu chegar com um verso desse, ter uma atitude dessa, os caras já me detonam. Eles já falam assim: você é servo do Satanás, você é servo do diabo, você está fazendo a vontade do diabo, acusando os pecados da igreja, você está acusando o pecado do irmão, e o acusador é o Satanás, é o diabo, entende? Eles ficam irados. Então, na verdade, eles acham que pode me enganar aqui o pessoal que assiste aqui o meu canal, eles acham que podem, né? Mas na verdade, quem é o servo do Satanás são eles, né? É aquele ditado dos esquerdistas, né? Acusa eles do que eles não são, porque eles são tudo isso, servos de Satanás, covardes, medrosos. Então eles acusam quem faz o bem para a igreja. Interessante. Então esse é um versículo. Então você já percebeu que eles não usam esse versículo. Esse versículo é esquecido na Bíblia toda. Esquece. Pisa esse versículo e vamos pular, porque você sabe, né? O mercenário, ele pula por outra parte, ele só pega as partes agradáveis, gostoso, né? Só pega a parte que faz a igreja sorrir, a parte que dá gargalhar, porque não tem na Bíblia a parte que faz a igreja rir coisa nenhuma. Não tem na Bíblia a parte que faz a igreja dar gargalhada coisa nenhuma. Mas eles inventam aquelas histórias, aquelas anedotas, fazendo a igreja rir, a igreja cair na pilhéria, né? E a gente sabe que o dom de profecia fala que quem tem essas atitudes, na verdade, é profissão de palhaço, né? Ela é bem clara, né? A profetisa dos adventistas fala que quem essas atitudes que faz a igreja rir é a profissão de palhaço. Ele não tem circo, então ele acha que o circo é dentro da igreja. Então, continuando aqui, então esse é o primeiro verso.
Então, quem faz isso, obedece, no caso, pensou se esse povo estivesse lá nos dias da igreja apostólica? Se esse povo de hoje, adventista, estivesse lá nos dias apostólicos, e o apóstolo Paulo mandasse o jovem Timóteo fazer assim, e o Timóteo já começasse a disciplinar a igreja, a corrigir, para santificar, para repreender, para chamá-la ao arrependimento. Então, logicamente, essa turminha aí de hoje, estes adventistas, né, que não são, entre aspas, que não são coisa nenhuma, então, logicamente, que eles iam se levantar contra Timóteo, iria apontar o dedo para Timóteo e falar assim: Timóteo, você é servo do diabo, você é servo de Satanás. Então, essa é a questão. Agora, vamos para o último verso. O último verso, estamos acabando, aí ó, Miqueias 3, versículo 8. Já está aberto aqui na Bíblia, né? Já está aberto aqui na palavra, Miqueias 3, versículo 8, e vamos terminando. Eu podia falar mais rápido, mas olha, a gente não pode ficar cortando aqui a linha de raciocínio, né, que Deus dá para a gente. Miqueias 3, versículo 8, olha o que diz aqui, os camaradas são de outro planeta, é o que eu acabo de falar, eles são da Lua, de Marte, de Júpiter, eu não sei de onde é esses caras, esse povo que diz que são e não são, você me entende? Esses adventistas Então vamos lá, aqui diz aqui, Miqueias 3, versículo 8, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Olha o que está escrito aqui. Cheio de juízo, é para julgar mesmo, cheio de juízo. E de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Está vendo? Um texto no Novo Testamento e outro texto no Velho Testamento, no livro de Miqueias. Ô louco, gente, esse povo lê Bíblia? Esse povo não lê Bíblia, nada. Esse povo Maria vai com os outros, João vai com os outros, eu acabo de falar isso, você não acredita em mim? Você não acredita, então está aí, olha o que diz aqui, eu porém estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo, né? de sabedoria e de força para declarar a Jacó. O que é Jacó? Jacó é o patriarca Jacó, é o líder Jacó, é a liderança da igreja, a sua transgressão. O que é transgressão? É pecado, pecado é transgressão da lei, você entende? Para declarar a transgressão, e a Israel quer dizer toda a irmandade, o seu pecado, aqui declarar, e o seu pecado, é o que está escrito aqui, eu não preciso esconder nada, está escrito, você lê aí na sua Bíblia, irmão, lê na sua Bíblia. Então você está entendendo, você está me entendendo como que o Satanás, o diabo, ele está dentro da organização adventista do sétimo dia, camuflado na pessoa daqueles que mais dizem que servem a Deus, daqueles que mais se dizem que protegem a lavoura, protegem o povo de Deus, aqueles que mais dizem que amam a irmandade, amam os irmãos. Então, no caso aí, Miqueias, né, Deus falou pelo profeta Miqueias, né, foi Miqueias que escreveu, eu estou cheio do poder, cheio do Espírito Santo, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. É para denunciar o pecado da igreja, é para acusar os irmãos de transgressores, de pecadores, acusar os irmãos de desobedientes, declarar o pecado popular da irmandade, declarar o pecado, se for de indivíduo também, e ele não quer abandonar o pecado, repreende-o na presença de todos, para que os demais temam. É assim que funciona a pessoa que é servo de Deus. Servo de Deus, ele obedece o assim diz o Senhor. Esta é a verdade. Você me entende? Esta é a verdade. Mas olha, peraí, aonde está esse servo de Deus? Aonde está? Eu não consigo identificar. Eu não consigo identificar dentro da organização adventista. Até vídeos no YouTube, Facebook, Instagram, vídeos aí em sites como Novo Tempo, eu não consigo identificar,
Brincadeira, brincadeira. Aonde estão os servos de Deus e as servas de Deus? Então, quando a gente fala, não, mas fazendo esse trabalho, Vanderlei, esse trabalho é o trabalho do diabo, porque o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Você esqueceu o que está na Bíblia, que o Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Então, o trabalho de Deus é assim: declara a Israel o seu pecado, chamando o pecado pelo nome exato, declarando a Israel o seu pecado, a Jacó, que é a liderança, a sua transgressão, e chamando eles ao arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Você me entende? Porque se você só acusa, mas não tem uma mensagem de arrependimento, se você acusa, mostra a ferida e não mostra o bálsamo, não mostra o sangue que Jesus Cristo verteu na cruz para perdoá-los, para purificá-los, para que eles se tornem novas criaturas, então, logicamente, se você não mencionar, você estará fazendo justamente também a vontade de Satanás. Então, eu tenho que explicar certinho aqui como que é a teologia bíblica sobre o plano da salvação. O plano da salvação, qual é? É justamente mostrar a ferida, mostrar o erro, dilacerar a ferida, vamos assim dizer, tratar a ferida, né? Mas mostrar o bálsamo, derramar o óleo, mostrar que Jesus Cristo salva, perdoa, purifica, mostrar de que através da fé, arrependimento, conversão, você pode ser justificado, pode ser perdoado os seus pecados. Mas não, ele só fala a parte da graça, da misericórdia, do amor, mas eles não denunciam os pecados, eles não falam os pecados da irmandade, os pecados populares, os pecados que separam o povo de Deus. As aparências mostram que está tudo muito bem, que a igreja não tem pecado, que se você entrar dentro da igreja e for discutir com qualquer membro, praticamente com qualquer membro, falar assim, olha, você sabe que aquilo lá é pecado, né, irmão? O povo está fazendo. O irmão vai falar, não, irmão, você está acusando os irmãos, não tem nada a ver. Se você falar com um presbítero, com um ancião, irmão, aquilo lá é pecado, aquilo lá os irmãos estão cometendo erro. Não, ele vai falar que não é. A igreja é santa. A igreja, você vai lá e vai... Eles não têm pecado, a verdade é essa. Parece que eles até proclamam infabilidade, porque eles são infalíveis, eles não pecam, a organização não peca, a associação não peca, você me entende? O pastor não peca, eles são infalíveis, impressionante. Na verdade, estão nas pisadas do romanismo, né, como diz a autora, né, a escritora, estão nas pegadas do romanismo, impressionante, hein? Então está aí, como você então consegue identificar aquele irmão, aquela irmã que na verdade é o covardão da igreja e na verdade ele que é o servo de Satanás, porque ele quer abafar, ele quer impedir que o Espírito Santo usa estes irmãos, usa estas irmãs para disciplinar, corrigir para a salvação de alguns na igreja ou de uma parte da igreja. Né? Mas impressionante, uma pessoa que é usada pelo Espírito Santo de Deus, presta atenção agora que isso aqui é grave, é muito grave, uma pessoa que é usada pelo Espírito Santo de Deus para disciplinar, para corrigir, para apontar o dedo, mostrar o pecado da irmandade, das lideranças, do pastor, da organização, do grupo religioso, do grupo daqueles irmãos, com a finalidade, com a intenção, né, com a intenção de salvar, com a intenção de que eles se aproximam mais de Deus, que eles confessem os seus erros, que eles se convertam com esta intenção. Impressionante que eles saem na dianteira, pastores, anciões, presbíteros, liderança de igreja, até membros de igreja, eles saem na dianteira para dizer que aquele irmão está sendo usado por Satanás, está sendo usado pelo diabo, pelos anjos maus. Olha que coisa grave. Isso é grave. Você já pensou uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, usada pelo próprio Deus,
usado pelo Senhor Jesus para advertir, para corrigir, para procurar salvar a igreja dos seus erros, aqueles irmãos e aquelas irmãs de dentro da igreja são denunciados como servos de Satanás e de que quem está usando você é o diabo para condenar e denunciar os pecados da igreja. Imagine a situação que este povo pode estar cometendo o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Olha a situação, galera. Estas pessoas que acham que são servas de Deus, que estão protegendo a igreja, eles se levantam e começam a condenar aqueles irmãos, dizendo que ele é usado por Satanás, dizendo que é fanatismo, dizendo que é extremismo, de que ele é usado por Satanás. Por isso que ele está condenando e acusando a igreja dos seus erros. Então, o que acontece? Essa pessoa pode estar cometendo o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Porque se é Deus que está usando aquela irmã, é Deus que está usando aquele irmão, então, olha que coisa grave, que coisa gravíssima. E olha, Jesus Cristo disse, há perdão para todos os pecados e blasfêmias, todos, sem exceção. A não ser o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Não tem perdão nem neste mundo, nem no vindouro. Então, olha a situação de uns idiotas, uns tolos, vou chamar agora de idiota de tolo, me perdoa, de uns idiota tolo, porque isso aí tem nas Escrituras Sagradas, o tolo, né? Entende? Então, olha só a gravidade que ele está fazendo. Ele está achando que está defendendo a igreja, ele está achando que está defendendo o nome da igreja, a organização, o povo de Deus, ele está achando, mas na verdade ele está cometendo o pecado contra o Espírito Santo de Deus, denunciando tal irmão ou tal irmã de que ele está sendo usado pelo diabo. Olha que situação, está vendo? O negócio é mais feio, o negócio é mais terrível do que vocês imaginam. A mensagem é muito dura, a mensagem é muito forte, é muito espiritual. Então, eu não venho aqui para brincar, não venho aqui para brincar, não. Então, meu irmão, está aí a mensagem. São 27 minutos que eu vi aqui no reloginho, eu agradeço aqui a tua digníssima atenção. Aí o vídeo vai ficar aberto, né, a postagem. Eu nunca fiz no meu canal proibir justamente as pessoas que querem dialogar, que querem conversar, querem falar contra mim. Eu não proíbo ninguém, você entende? Pode ficar à vontade, vocês depositam aí o seu comentário, você pode dar o seu like, o seu joinha. Se você não gostou, dê o seu dislike, você é com você, não é comigo. Eu não gostei, o cara fala demais, não tem nada a ver, então você dá o seu dislike, o problema é seu, entende? Aí você pode compartilhar também na rede, no Facebook, Instagram, YouTube, compartilhar nas redes sociais, e então você vai estar ajudando, né, a disseminar a palavra de Deus, porque lá dentro, eles não permitem nós falarmos esta verdade, é proibido. E, logicamente, o povo não fala porque eles são covardes, eles já estão acovardados, acomodados, acovardados, você me entende? É isso, essa é a situação. São covardes, medrosos, não sabem enfrentar nem o diabo dentro da igreja, nem Satanás, nem o irmão lá que, você entende, que quer falar diferente das Escrituras, ele não sabe enfrentar, ele é covarde. Então, sabe o que acontece? Então, você acha que eles vão vencer a marca da besta? Vão vencer a besta, o falso profeta? Olha, claro que não. Eles não conseguem nem vencer os seus pecados populares, nem mencionar, nem ajudar a membresia a sair
a saírem, né, os membros, né, a se desvencilharem dos seus pecados, seus erros. Eles têm medo de falar o erro do irmão. Então imagina batalhar, pregar, patentear os pecados de Babilônia, né, e denunciar o erro lá fora, da besta, do falso profeta, e da marca da besta e do número da besta. Veja se pode a situação. Não tem condições, né, gente? Então, tá bom. Meu muito obrigado, você já entendeu. Deixa o seu like, se inscreva aí no canal, e eu lhe agradeço aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.